Visão de Obadias, diz o Senhor, soberano, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. O mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais. Será completamente desprezado. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo: quem pode derrubar? Quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, os saqueadores no meio da noite, que calamidade o espera? Não roubaria apenas quantos achasse suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento e agradecer ao Senhor pelas nossas vidas e pedir ao Senhor para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa caminhada. Em nome de Jesus, eu entrego neste momento todo aquele que participa deste devocional, todo aquele que ouve essa mensagem, que o Senhor o transforme, que o Senhor o cure, que o Senhor o livre de todo e de qualquer mal. Entrego os enfermos, os enlutados, entrego todos aqueles que estão aflitos e abatidos na Tua presença. Peço ao Senhor que os liberte, que os cure, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, muito bom dia. Graça e paz a todos vocês. Deus abençoe a sua manhã de terça-feira. Deus abençoe o seu dia. Seja um dia abençoado, Senhor. Na nossa segunda meditação em Obadias, nós estamos diante de um livro que só tem um capítulo. E ele é bem breve, é o terceiro livro, menor dos três, um dos três menores livros da Bíblia, né? O menor do Antigo Testamento, né? Estou acordando ainda aqui. E ele tem uma mensagem que não é para Israel, é para Edom. Edom, que era os descendentes de Esaú. E não tem aqui restauração nessa mensagem. É uma destruição total. E nós falamos sobre a introdução. Mas hoje nós vamos falar uma das questões porque Deus vai destruir Edom. E aqui fala assim, ó: o orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, e que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Então, um dos problemas aqui de Edom era a soberba, o orgulho e a arrogância, e a prepotência também. Então, esses sentimentos, eles eram presentes naquele povo que achavam que porque as casas, as cidades, as fortalezas eram feitas nas montanhas, eles tinham uma arquitetura muito, muito significativa, eles não poderiam ser alcançados pelos inimigos, não poderiam ser destruídos. E Deus vai falar para eles que mesmo que eles construíssem algo no mais alto, aonde só as águias pudessem chegar, o Senhor iria derrubar. O Senhor iria derrubar. E o Senhor fez isso, né? Que pouco após esses escritos aqui, isso aconteceu e depois gradativamente foi acontecendo até esse povo ser exterminado. Então, nós vemos aqui que o Senhor resiste ao soberbo. Que o Senhor é contrário ao orgulhoso. Que o Senhor é contra o prepotente. Nós lemos em Mateus 5, Mateus 5, verso 3, que o bem-aventurado pobre em espírito. E nós explicamos isso, que o pobre em espírito é aquele que confia no Senhor, aquele que deposita sua confiança no Senhor e assim por diante. Então o Senhor espera que nós confiemos nele, que nós dependemos dele. Aí quando surge
um povo como este aqui, que diz que ninguém os alcançará, o Senhor resiste a eles. Quando eu falo resistir, é no sentido, o Senhor, primeiramente, não os abençoa, porque eles não precisam do Senhor, porque eles terão bênçãos do Senhor. E segundo, o Senhor é contrário a eles. Então aqui fala que levanta-se um mensageiro e leva uma mensagem a uma nação. Provavelmente o próprio Deus instigou alguém para levar mensagem a outras nações mais poderosas para irem contra Edom. O próprio Senhor instigou outras nações para irem contra Edom. Por quê? O Senhor resiste ao soberbo. Eu me lembro muito da questão do Titanic, né? Onde existe aquela frase: nem Deus, né? Nem Deus pode afundar esse navio. Aí, algum tempo atrás, bem recente, teve uma polêmica, eu que gosto de futebol, teve uma polêmica de um clube de futebol que fez um pacto e colocou assim algo bem macabro mesmo nas redes sociais. E aí houve uma rejeição e eu acredito que Deus resistiu àquilo e que o time foi rebaixado. É interessante essas coisas acontecer, parece que são coisas que não tem nada a ver, né? Mas elas acontecem. E Deus resiste a esse tipo de pessoa. Deus resiste ao autossuficiente. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao avarento. Deus resiste àquele prepotente e orgulhoso. Você depende do Senhor. Num momento você pode ter saúde, em outro não. Em um momento você pode estar dirigindo o seu carro e vir um louco e bater em você. Nossa vida, ela é uma vida, é como se nós estivéssemos sempre numa redoma de cristal, onde em qualquer momento pode acontecer algo, mas o Senhor protege e o Senhor cuida. Então, pense bem nisso, de que forma você está levando a sua vida. Pense um pouco que você precisa depender mais de Deus e menos da sua força e menos da sua competência, porque o Senhor não apenas resistiu a Edom, ao soberbo, mas ele continua resistindo ao soberbo. Ele pode resistir a você também. Deus te abençoe. Um abraço fraterno para todos vocês e fiquem com Deus.